Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de fundamentos do aprendizado de máquina. Nesse vídeo a gente vai começar a ver alguns conceitos básicos sobre aprendizado de máquina. Nesse vídeo especificamente a gente vai tratar de um aspecto que se refere especificamente à estruturação da modelagem, que é basicamente o binômio paramétrico e não paramétrico. Esses são basicamente as duas formas de a gente classificar os algoritmos de aprendizado de máquina, especialmente a esse aspecto de como ele faz a modelagem. A gente vem trabalhando durante a série esse conceito de modelagem, inclusive relembrando que isso aqui é uma série, uma playlist, então se você caiu de paraquedas nesse vídeo, é importante que você veja a playlist desde o início, todos os vídeos do início ao fim. Então a gente pode classificar todos os algoritmos em os paramétricos e os não paramétricos. Vamos entender o que são eles. Primeiro vamos dar uma olhada nos paramétricos. São assim denominados algoritmos que modelam um problema de aprendizado de máquina ajustando um número fixo de parâmetros nos quais se incorpora o seu aprendizado. Então, o mais importante aqui é a gente entender que os modelos paramétricos têm um número fixo de parâmetros. E esses modelos eles vão acabar estruturando essa modelagem de forma a criar uma verdadeira função, fazendo uma conexão com a definição de função lá da matemática que a gente tem, para explicar a relação da variável de saída com os dados de entrada. A gente tem visto já os modelos paramétricos até aqui na nossa playlist. Nós vimos, por exemplo, a regressão linear quando falamos de regressão. Quando a gente falou de classificação, a gente viu a regressão logística. E aí a gente viu lá naquela modelagem que ele é basicamente uma função que depende dos dados de entrada e um conjunto de parâmetros. Esse conjunto de parâmetros, ele é fixo. E é isso que caracteriza esses modelos paramétricos. No caso da classificação, a gente adicionaria aqui uma função sigmoide e tornaria esse algoritmo como uma classificação logística. Porém, perceba, ele continua dependente de um conjunto de parâmetros fixo, com um número fixo. Esse número fixo de parâmetros tem uma relação direta com as variáveis de entrada. Então, essas são características do modelo paramétrico. Bom, o fato é que os modelos paramétricos acabam sendo mais rápidos, exatamente por considerarem um conjunto fixo de parâmetros. Então, se você tem uma base de dados muito grande, com muitos exemplos, isso vai influenciar muito menos no custo computacional desse algoritmo. Justamente porque ele só vai precisar daquele pequeno conjunto de parâmetros pré-estabelecido. Esses modelos paramétricos, para que eles tenham esse conjunto fixo de parâmetros, precisam fazer algumas simplificações, precisam assumir algumas verdades para aquela modelagem, e a gente vai ver no detalhe, quando a gente vê nos vídeos para frente, os algoritmos especificamente, cada um dos algoritmos especificamente, que verdades são essas, que assunções são essas, e essas assunções tornam o problema mais simples. Eles simplificam a modelagem. Então, tanto no treinamento quanto na inferência, esses modelos acabam sendo um pouco mais rápidos se a gente comparar com os modelos não paramétricos. E esse conjunto de definições que a gente faz para essa base de dados, para simplificar a nossa modelagem, é justamente a nossa desvantagem no que se refere aos modelos paramétricos, porque você pode estar simplificando demais um problema que é muito complexo. Então, esse é um ponto negativo. Por um lado, você tem um modelo que é muito mais rápido, tanto de treinar quanto na hora de fazer a inferência, ou seja, quando na hora de fazer a previsão, porque basicamente você vai ter o conjunto lá de parâmetros, como a gente viu. E na hora de fazer a inferência, ou seja, achar o y hat, basta que eu aplique aos novos dados de entrada o conjunto de parâmetros calculado. Isso, computacionalmente, é muito barato de se fazer. Porém, a gente pode estar simplificando um problema que é muito mais complexo. Então, esse tipo de modelagem acaba sendo ineficiente quando você tem um conjunto de dados complexo e também quando você recebe os novos dados que estão fora do padrão daquilo que foi observado durante o treinamento. Perceba que essa modelagem que eu estou fazendo aqui não necessariamente é linear, tá? Eu estou tentando representar uma modelagem paramétrica. Então, alguns exemplos, como a gente acabou de observar, é a regressão linear, a regressão logística, no caso de uma classificação. A regressão logística é um exemplo aí de um modelo não linear, mas que é paramétrico. Essas definições elas podem se sobrepor, como você pode ver. E uma rede neural do tipo MLP, ou Multilayer Perceptron, que também é conhecida como rede totalmente conectada. A gente ainda não viu esse modelo e, na verdade, ele vai ser trabalhado mais especificamente lá na série de Deep Learning, de aprendizado profundo. Mas, basicamente, o que o MLP faz, a gente pode entender a partir
da regressão logística. A gente viu que a regressão logística é mais ou menos aplicar uma função não linear sobre uma função linear, onde você tem um conjunto de parâmetros fixos e o conjunto dos dados de entrada dessa função, eles são dependentes da dimensionalidade dos dados de entrada. O que o MLP faz é basicamente atribuir ao conjunto de entradas em si um conjunto de parâmetros para ele. Então, na verdade, eu estou colocando uma função dentro de outra função. Eu estou aninhando duas funções. E isso ficaria mais ou menos como uma função não linear, sendo aplicada a outra função não linear para o conjunto de dados de entrada, e esses têm os seus próprios parâmetros também. Então agora a gente vai precisar definir que esses parâmetros são da camada 1, esses são da camada 2, e essa função, que não necessariamente aqui vai ser uma função sigmoide, também vão ter que ter a camada 1 e a camada 2. Então, de forma bem simples, isso aqui seria a modelagem de uma rede neural com duas camadas. E perceba, apesar desse alinhamento e do modelo ser não linear, porque essas funções vão ser não lineares, ele continua sendo dependente de um conjunto de parâmetros fixo. E isso classifica como um modelo paramétrico. Vamos dar uma olhada agora nos modelos não paramétricos. Então, esse tipo de modelagem, ele se torna mais flexível, porque agora, em vez de eu fazer as assunções, assumir coisas, assumir teorias sobre a base de dados, eu esqueço isso. Eu não quero assumir nada sobre a natureza desses dados. Eu quero olhar para esses dados inteiro e trabalhar com esses dados inteiro. E aí sim fazer essa modelagem. Então, o modelo não paramétrico, ele vai ser não paramétrico porque ele não assume um conjunto fixo de parâmetros. Esse conjunto de parâmetros vai depender da natureza desses dados. E eu vou precisar olhar para esses dados como um todo. Perceba que, se por um lado eu torno esse modelo mais flexível, porque eu não estou assumindo nenhuma teoria a respeito da natureza dos dados, eu também posso tornar esse modelo extremamente complexo. Porque agora eu dependo do tamanho desses dados e dependo da natureza desses dados. Como na série a gente tem mostrado muito mais modelos paramétricos, eu vou demonstrar aqui de forma bem alto nível e depois nos vídeos futuros a gente vê isso de forma mais detida, como seria um modelo não paramétrico. Aqui especificamente uma árvore de decisão, uma árvore de decisão simples. Então vamos imaginar aqui que a gente tem essa base de dados com informações de algumas pessoas e ela tem 1, 2, 3, 4 parâmetros para cada exemplo. E eu quero relacionar isso com a minha variável target, que é saber se a pessoa, ou o paciente pode desenvolver diabetes ou não. Então, como ficaria uma árvore de decisão bastante simples aqui, com apenas 2 níveis? No primeiro nó, a gente poderia dizer que se o histórico familiar ele é positivo, ou seja, houve diabetes anteriormente, então um critério se sim, ele vem para esse ramo. E a gente classifica Y como sim. Por quê? Porque na nossa base de dados, todos aqueles que apresentaram o histórico familiar sim, desenvolveram ou tiveram a predisposição para desenvolver. Tá vendo? E se o contrário, no histórico familiar for não, aí a gente vai olhar para o IMC e a gente vai decidir se for maior que 25, então a gente classifica o Y como sim. Do contrário, o Y é não. Então esse aqui pode ser um exemplo de um modelo não paramétrico. Uma árvore de decisão bastante simples que, a partir de agora, e vocês percebem que ele é basicamente um conjunto de regras. E perceba, eu utilizei apenas 2 parâmetros da minha base de dados, que, embora tivesse 4, aqui na minha base de dados, apenas esse conjunto de regras bastante simples aqui já é capaz de obter uma acurácia muito alta. Claro que a gente precisaria de uma nova base de dados, uma base de dados de teste, para a gente aí sim verificar efetivamente qual foi o nosso desempenho. Mas você percebe que o nosso modelo simples aqui não utilizou todos os parâmetros, ou seja, não tinha um número de parâmetros pré-definido. Eu não entrei nos detalhes de definição dos critérios aqui da árvore de decisão, porque isso a gente vai ver futuramente. No entanto, eu quero que vocês percebam que esse modelo captura a natureza da base de dados como um todo e os seus parâmetros não necessariamente são fixos. Eu utilizei aqui, por exemplo, 2 e foi suficiente para encontrar a relação entre os parâmetros e a variável alvo ou a variável target. Porém, perceba, se a gente tivesse uma base de dados muito maior, com relações muito mais complexas, a gente teria aí um custo computacional muito maior de se fazer, nem daria para fazer isso na mão.
Então perceba, esses modelos não paramétricos acabam podendo se tornar muito complexos e muito custosos computacionalmente, porque ele passa a ser dependente da base de dados. Eu tenho modelos não paramétricos que você pode acabar tendo que abrir mão de utilizá-los, porque eles tornam a computação impossível. Ou você vai ter que se valer de técnicas de limitação dessa modelagem. No caso da árvore de decisão, a gente tem as técnicas de poda, que é um exemplo aí de limitação dessas árvores, porque elas podem se tornar realmente complexas. Além disso, de forma geral, modelos não paramétricos precisam de muito mais dados. Essa é uma característica importante quando a gente compara modelos paramétricos e não paramétricos, pois às vezes você não tem um conjunto de dados muito grande. Então, de forma geral, embora sempre é necessário a gente testar, em aprendizado de máquina essa é uma lição importante, é sempre necessário a gente testar, mas diversos estudos demonstram que quando você tem uma base de dados pequena, modelos paramétricos acabam sendo um pouco mais eficientes. Então esse é um conhecimento que às vezes é importante quando você está ali explorando algoritmos a serem escolhidos. Então, como exemplos, a gente tem o KNN, que é um algoritmo que utiliza o conceito de distâncias para poder classificar cada uma das instâncias que ele está recebendo. Então, ele não depende de um conjunto de parâmetros fixos. A árvore de decisão, que é um algoritmo que a gente acabou de explicar, de forma alto nível. E um SVM, o Support Vector Machine. Aqui é importante entender que o SVM, a gente vai ver ele de forma mais específica em vídeos futuros, mas ele utiliza uma função especial chamada kernel. O kernel é uma função que transforma os dados de entrada para um espaço dimensional maior. E a relação desses dados de entrada com esses dados agora transformados, ele pode ser não linear. Então, quando você utiliza um kernel não linear, você perde essa parametrização entre os dados de entrada e esse espaço dimensional maior em que o SVM vai efetivamente fazer ou a classificação ou a regressão. Então ele se torna um exemplo de um modelo não paramétrico. E como todos os outros exemplos, dependendo da sua base de dados, pode ser bastante custoso, às vezes até impraticável. Então para esse vídeo foi isso, espero que você tenha gostado e se gostou, peço que dê o like, compartilhe com quem você acha que possa ser interessante essa informação e nos vemos no próximo vídeo.